Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa tarde a todos. Teremos um encontro agora entre Jamil Chad, que é jornalista e escritor, correspondente na Europa há 2 décadas, com escritório na sede da ONU em Genebra, é autor de 7 livros e embaixador do Instituto ADUS, conselheiro do Instituto Vladimir Herzog e membro da Comissão de Liberdade da Expressão da OAB de São Paulo. Escreveu livros como Ao Brasil com Amor, em parceria com Juliana Monteiro, Política, Propina e Futebol e Luto, reflexões sobre a reinvenção do futuro. Patrícia Espírito Santo é jornalista e doutora em Ciência da Informação, especializada em moda e sexualidade humana. Há um lugar para mim na casa de meu pai, é o seu livro mais recente. Boa mesa. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês todos. Antes de mais nada, para Jamil Chad e Patrícia Espírito Santo. Apresentação feita em 4 de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 2 cadeiras intercaladas por uma mesinha que carrega copos com água. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa, que também está sendo filmada. À frente, é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco, de cabelos curtos, rente à cabeça de tom grisalho. Ele traja blusa cinza e bermuda verde musgo. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares. A segunda e última pessoa sentada é Patrícia Espírito Santo, uma mulher branca de cabelos lisos e escuros, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja um vestido longo regata de tom branco, vermelho e salmão. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro em tom salmão. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher negra de cabelos presos e blusa preta. Ela traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Uma das rotas dos refugiados entre a Síria e a Alemanha, eu acho que foi em 2015, quando teve aquele grande fluxo de sírios deixando o país em direção à Europa. E uma das coisas que eu faço é conversar muito com a pessoa antes de começar a entrevista, para criar confiança, para deixar muito claro que ali não tem pegadinha, não é uma arapuca, né? E nesse trajeto, eu fui caminhando com uma família que era um pai sírio, a mãe e 2 crianças pequenas. Eles estavam completamente imundos. A roupa, o rosto, estavam desgastados, fugindo de bombas, de guerra, de terror. E depois, uma das meninas estava no cucuruco aqui do pai, cucuruco, aqui no ombro, né? Caminhando, ela em cima dele, e eu indo fazendo perguntas, etc. E uma hora eu parei e falei assim para ele: posso tirar uma foto de vocês dois, né, da menina e dele? E ele falou, claro. Quando eu levantei a máquina para tirar foto, a mãe, que estava um pouco à frente, veio aos berros, falando não. Eu, na hora, abaixei a câmera, pensando, fiz alguma coisa de errado, ou talvez invadi de alguma forma. A mãe não, ela tirou um lenço completamente imundo e foi limpar o nariz da filhinha, terminou de limpar e me disse, agora pode tirar foto. Mesmo numa situação dramática, a busca por dignidade é permanente.
E o que aquela mãe fez é o que qualquer mãe, em qualquer lugar, teria feito, de não deixar a sua filha ser fotografada com o nariz sujo, ainda que ela estivesse inteiramente nessa situação. Eu só estou contando essa história porque eu acho que a experiência da Patrícia é justamente sobre dignidade e escutar essas pessoas se apresentando dessa forma. Então, Patrícia, em primeiro lugar, o que te levou à África? Por que você teve esse destino? Boa tarde, gente. Vou fazer minha autodescrição. Eu tenho pele morena clara, mais ou menos 1,74 m. Tenho os cabelos lisos, em tamanho médio. Estou usando um conjunto de saia e blusa longa em tons avermelhados e alaranjados. E eu uso óculos, porque sem eles eu não ando fazendo completamente nada. Bem, eu tenho uma história dentro do jornalismo que passou pela moda e passou pelo comportamento e a sexualidade humana, que são duas coisas que me ajudaram a chegar onde eu estou agora. O meu livro, Há um Lugar para Mim, na casa do meu pai, trata de histórias de refugiados africanos que vivem num campo específico dentro de um país no centro do centro da África, que se chama Malawi. Como eu fui parar lá? Como eu trabalhava muito com moda, eu recebia muitos tecidos bonitos de confecções em casa para dar um destino para eles, já que eu também trabalhava sempre com serviço social. E eu decidi aprender a costurar para aproveitar esses tecidos. E sempre tive uma vontade muito grande de conhecer a África não turística, a África dos Médicos Sem Fronteiras. E comecei a produzir essas roupas para conseguir dinheiro para os trabalhos sociais que eu fazia. Até que eu conheci uma ONG brasileira que se chama Fraternidade Sem Fronteiras e vi que eles levavam caravaneiros aos países da África onde eles tinham projetos. E me inscrevi numa caravana exatamente para o Malawi, que era um país do qual eu muito pouco sabia, só sabia que o filho da Madonna tinha sido adotado lá. E me inscrevi para essa caravana, era uma caravana de saúde. Eu ia ajudar médicos a pesar crianças, a ajeitar fila, a distribuir remédios. E me lembrei que eu tinha uma máquina de costura em casa que estava esperando uma demanda. E perguntei, posso levar uma máquina de costura? A coordenadora do projeto falou, pode, a gente tem vontade de fazer uma oficina de costura aqui no final do ano. E acabei levando 4 máquinas, larguei os médicos e montei uma oficina de costura. O que é um campo de refugiados? É um lugar, especificamente esse no Malawi, atualmente tem 55 mil pessoas que fugiram dos seus países por causa de perseguição. Perseguição política, perseguição étnica, perseguição por território e por orientação sexual. Como eu sou jornalista, comecei a conviver demais com eles. Eu vou 2 vezes por ano, normalmente, fico 30 dias cada vez que eu vou, e comecei a escutar as histórias deles. E a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente pergunta para alguém, o que te trouxe aqui? Você tem que estar preparada para ouvir a resposta. As respostas que eu ouvia eram respostas que a gente... Se você não tem um pouco de autoproteção, você desmorona. Essas pessoas fugiram de ataques sangrentos. Imagina, nós estamos aqui conversando. Aqui, todo mundo. Nós somos atacados, cada um de nós vai para um lado, os que sobrevivem. E nós não vamos nos ver nunca mais, provavelmente. E essa dor, essas histórias que eu escutei e coloquei no papel, para que todos nós possamos saber o que está acontecendo. Isso está acontecendo lá na África agora. Não é uma coisa da década de 90, da década de 80 ou da época das colônias. Ainda acontece, os genocídios ainda estão em curso em vários lugares, em vários pontos da África nesse momento. E dentro da essa coisa do que o jornalista tem, que é uma fissura de ter que escrever, ter que levar para o resto do mundo as histórias que a gente percebe, é que me fazem chegar até aqui e estar aqui agora conversando com vocês. Muito bom, muito bom. Há uns anos, eu não sei o que eu fiz de errado, mas o meu editor, na época, me ligou um dia e falou assim, Jamil, a gente queria te mandar para o pior lugar do mundo.
pode escolher, né? Identifique o pior lugar do mundo e você vai ter que ir para lá. Eu não sabia se era uma punição, mas, no fundo, era, obviamente, uma super história, né? E era um lugar específico, a gente identificou o IDH mais baixo, entre Etiópia e Eritreia, etc. Fazendo essa viagem, Patrícia, eu também parei em Dadaab, que é um campo de refugiados no Quênia, para vocês terem uma ideia, com 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Né? É gigantesco. E chegando lá, eu fui surpreendido, porque me falaram, olha, você vai ficar numa das barracas, etc., tá bem, arrumamos. Aí eu perguntei, e tem algum lugar, tem algum tipo de... Imagina uma cidade de 500 mil habitantes. Eu perguntei, tem um centro? Né? Claro que tem um centro. Falei, aonde que é? Falou, é ali, né, tal. Eu falei, tem nome, se eu me perder? Tem. Qual o nome? Champs-Élysées. Eu falei, como é que é? Champs-Élysées. Eles deram o nome da avenida, se é que a gente pode chamar, né, que obviamente é tudo de terra, a avenida principal do campo de refugiados, de Champs-Élysées. E você chega lá e você descobre que ali, claro que é a Champs-Élysées. O que é aquilo? É o local do sonho, é o local de onde se planeja a ida para fora do campo, né? Talvez para a Europa. Tomara, né? Entre alguns ali, o sonho de sair daquela situação e ir para a Europa. Eu estou te perguntando, eu estou te contando essa história porque eu queria que você descrevesse um pouco o que é um campo de refugiados. O que você encontrou quando você chegou, no caso, em Malawi? Um campo de refugiados é um lugar que não tem nada daquilo que a gente está acostumado. A gente fala em infraestrutura básica para nós, quando a gente fala, essa cidade tem uma infraestrutura ruim, quer dizer, não tem esgoto, não tem água. Água é conseguida em poços artesianos. Imagina um lugar com 55 mil pessoas, deve ter uns 7 poços artesianos hoje. Há 10 anos, devia ter 1 ou 2. É ali que eles conseguem água. Então, eles andam... As crianças não têm brinquedos. A gente não vê bola, a gente não vê boneco, a gente não vê carrinho. A gente vê as crianças carregando 2 coisas. Uma nas costas ou na frente, que é o irmãozinho. Aprendeu a andar, consegue carregar um pezinho, carrega o irmãozinho. Então, eles brincam de casinha com bonecos vivos. Eles já começam a brincar com os bonequinhos vivos, que são os próprios irmãos. E na mão, um galão de 20 litros amarelo, onde eles põem água. Então, eles saem andando ao léu, assim, dentro do campo de refugiados. Nunca tem uma mãe correndo atrás deles, né, porque eles se auto-olham. E vendo um buraquinho que eles consigam entrar ali no poço artesiano, e a água é removida manualmente, quer dizer, tem que ter força física. Vendo um espaço para pegar essa água, eles enchem aquele galãozinho para levar para casa. Esses são os 2 brinquedos que eles têm. Quando muito e conseguem encontrar lixo, plástico principalmente, eles embolam e fazem uma bolinha. É um lugar, gente, que não tem lixo. Não tem lixão, não tem cesto de lixo, porque lixo só existe onde há consumo. Onde não há consumo, não há o que jogar fora. Quando a gente anda pelo campo e se aventura levar uma garrafinha de água para a gente ter água para beber, as crianças vão atrás o tempo todo pedindo aquela garrafinha para a gente. Elas querem a garrafinha para fazer uma opção de coisa, inclusive para dar para a mãe, tacar fogo, para esquentar alguma coisa que eles possam ter conseguido para comer. Não tem, os banheiros são coletivos e são administrados por eles mesmos. E um lugar onde tem água, mas o acesso é tão difícil, a gente consegue imaginar, quer dizer, acho que é até difícil imaginar o estado em que fica um banheiro desse. Eles chegam no campo de refugiados, depois de andar muito, às vezes meses, e vão para um lugar que chama área de trânsito, é como se fosse um galpão grande, onde eles ficam ali ocupando, vamos dizer, uma família de 10, ocupam 3 metros quadrados ali, põem uns paninhos para ter um mínimo de privacidade, e com o tempo eles
podem conseguir que a Acnur, né, que é a Agência de Autocomissariado para Refugiados da ONU, arrume para eles uns 3, 4 metros quadrados para eles montarem as suas casas. A Acnur dá a eles uma lona para cobrir, só isso. Eles têm que construir o próprio tijolo que eles tiram da terra em frente ao lugar que eles ganharam, fazem com água, só água, põe no sol, então as casas são baixas, porque corre risco de cair, dissolver sempre, as janelas são deste tamaninho, e eles vivem ali dentro, a família inteira. E aí, o número de crianças, assim, a metade da população do campo de refugiados é de crianças, por vários motivos. Os africanos têm muitos filhos. O meu tradutor falou uma frase comigo que traduz perfeitamente essa ideia deles. Todo mundo fala, meu Deus, mas vocês têm filhos demais nessa fome. Por que vocês têm tantos filhos? Ele falou assim, nós não temos dinheiro, nós temos filhos. São os nossos tesouros. Enquanto nós, do lado de cá, estamos lutando pelo dinheiro, eles estão lutando pelos filhos. Então, e tem muitas mulheres, porque nesses conflitos africanos, os primeiros a morrerem são os homens, são os que vão para as guerras, são os que são perseguidos. Então, elas fogem, elas conseguem fugir em maior número, carregam os próprios filhos e os filhos dos que não conseguiram sobreviver, e, ao longo do caminho, vão ganhando mais filhos. Chegam lá, às vezes, com 15 filhos. São todos seus, são todos meus, mas você vai investigar, são 5 dela, 3 da outra pessoa que morreu ali, 2 da irmã que morreu lá, e vivem nesses cubículos, nessas situações. Eu acho que você falou uma coisa muito, muito importante, que é situar isso na atualidade. Nós não estamos falando de história nem do século XX, nem de outro momento, e só para colocar em números, estava agora só checando para ter certeza desse número, nunca houve tanto refugiado e deslocado interno como hoje. Então, são 118 milhões de pessoas nessa situação. Nem na Segunda Guerra Mundial. Então, é um momento em que o planeta vive, sim, uma explosão em número de refugiados e deslocados internos. Agora, tem um ponto absolutamente fundamental. 80% deles estão em outro país pobre. Não estão na Alemanha, na França sendo invadida. Não é verdade. Quem está, se a gente quisesse falar de invasão, quem está sendo invadido? É o Burundi, é a República Democrática do Congo, é o Afeganistão com o Paquistão com os afegãos, os iranianos também no Paquistão, o pessoal em Bangladesh, enfim, não é verdade que a invasão é aos países ricos, porque eles sequer chegam aos países ricos. Você está colocando uma realidade muito clara. Queria te perguntar uma outra, vamos dizer assim, uma outra faceta desse teu trabalho, que é voltar para casa depois de uma experiência dessa. Eu tenho duas coisas. Bom, uma coisa que sempre acontece comigo quando eu volto, que é abraçar muito meus filhos, né? Eles não entendem nada, né? Eles ficam me olhando, assim, papai, né? Mas como é que é essa volta? E quando você volta, vamos dizer, para o Brasil, qual que é o próximo passo? Voltar para a África? Primeiro, a gente começa com a preparação para ir. Porque, de alguma forma, quando você compra passagem, a gente começa a pesquisar, né? Onde eu vou, o que será que tem lá, e a gente já começa a ter aqueles choques, mas só de imagem, né? E de ouvir contar. A gente chega tendo uma expectativa de encontrar uma coisa, igual eu estou falando com vocês aqui, vocês criaram uma imagem de um campo de refugiados, mas na hora que a gente chega lá, a imagem é outra. É sempre muito pior, porque a gente não tem um conteúdo mental para criar a realidade como ela é, porque os nossos parâmetros é a nossa pobreza e a nossa miséria. A hora que a gente chega, já tem esse choque. Muitas pessoas, quando vão, não aguentam, tem casos de pessoas que chegam, ficam 2 dias com loucas para ir embora, porque eu não aguento. Tem gente que chora, vai dormir e chora a noite inteira.
Eu já fui com uma couraça que eu mesma me coloquei. Eu vou com a curiosidade científica, eu vou como jornalista, eu tenho que aguentar e eu tenho que ouvir as histórias. E isso me fortaleceu muito quando eu comecei a conviver com eles, e quando eu comecei a colher os depoimentos. Eu te confesso que eu ouvi um a um das pessoas com quem eu conversei. Elas choravam muito, porque elas relembram, né, o momento da fuga e toda a trajetória. Choram, o tradutor engolia. Muitas vezes o tradutor só conseguia me acompanhar em uma visita por dia, porque ele sofria muito, ele precisava recompor as energias, e eu aguentei firme. Eu acho que talvez pelo mesmo motivo que faz com que eles estejam vivos até hoje, que é uma fé de que o mundo ainda pode mudar. Eu tenho essa esperança. Nós vamos transformar isso aqui, o mundo como um todo, num melhor lugar. E a gente tem que passar por todos esses lugares, né? Porque não é através da nossa ignorância ou a gente colocando isso. Essa dor não me pertence. A dor dos refugiados africanos, eles estão se matando entre eles, e esse é problema deles. Não. Esse é um problema nosso. Até porque, né, fomos, de uma maneira geral, todo o mundo alimenta essa situação deles. A gente não quer saber o que está acontecendo lá, a gente só quer receber aqui as benesses. Esse é o nosso problema. A gente tem muito o que fazer. Então, eu tenho muita fé, sabe? O nome do livro é Há um Lugar para Mim na Casa do Meu Pai. É uma frase que um dos refugiados me falou, que me comprovou a pergunta inicial que eu tinha. E me comprova até para mim mesma a sua pergunta do que me faz ter força para ir e voltar. Eu questionei como alguém que viu a família inteira ser morta na sua frente, morta à facada, antes tem estupro, tem uma série de coisas que quem vai ler o livro vai ver. Não é tão simples, não é um ataque simples. E passa meses, às vezes, caminhando, apanhando a cada país que entra, a cada fronteira que atravessa. Chega no campo de refugiados, tem que viver nessa situação que eles vivem. E eles ainda acordam sorrindo, gente. É um sorriso maravilhoso. Cantando e louvando a Deus. É uma fé que eles têm de que amanhã o futuro vai ser melhor, mesmo que esse futuro vá durar poucas horas, porque eles também, a taxa de mortalidade é grande. E aí eu chego aqui no Brasil, é desse jeito mesmo, a gente abraça, a gente fica, você olha o seu prato de comida e fala assim, meu Deus, aliás, a gente olha a mesa, né, a mesa que é posta para a gente comer, e aí dá vontade de voltar porque o trabalho precisa continuar, e a cada vez que eu volto, eu vejo uma diferença. Eu vejo mais gente chegando no campo, o campo mais cheio de miséria e fome, mas, de uma maneira geral, eu vejo que eu e as pessoas que vão, a gente ainda tem muito o que levar, a gente tem muito o que fazer. Eu, justamente nessa situação que você está colocando, dessa violência, outro dia até foi curioso, porque era um relatório acho que da Comissão Arns, falando sobre a situação das mulheres em condição de rua no Brasil. E tinha uma frase que foi muito curioso, porque foi uma frase que eu já ouvi das mulheres refugiadas por conta da violência, que era uma frase, no caso das mulheres brasileiras, dizendo o seguinte, que na rua, a mulher, vivendo na rua, a mulher precisa escolher o seu estuprador, né? De tão dramático que é, porque alguém vai te estuprar e você precisa escolher, porque é ele que vai te proteger de outros estupradores. É dramático, não tem outra. Essa era uma investigação feita pela Comissão Arns em São Paulo. E era uma frase que, na hora que eu li, eu falei, puxa, eu já ouvi essa frase das mulheres refugiadas que vivem a situação de precisar, em algumas situações, escolher. Eu estou perguntando isso porque, muitas vezes, em Malawi, esse campo de refugiados que você tem essa presença, são completamente desconhecidos no Ocidente.
né, na opinião pública, mesmo quando são cidades gigantescas. Vou fazer uma pergunta aleatória aqui. Qual é a maior crise humanitária do momento no planeta? Alguém se arrisca a dizer qual que é? Bravo. É isso aí. Essa é a maior crise humanitária do planeta. Não é Gaza, não é, Ucrânia, é o Sudão. Imagine se isso está sendo debatido acaloradamente nos corredores lá da ONU. Não. Né? Por que será? Por que será? Agora eu te pergunto, e aí não é desmerecer a dor do refugiado ucraniano, mas eu vi que quando os ucranianos, então, foram vítimas de uma guerra, eles foram recebidos nas fronteiras da Europa, as crianças, com ursinho de pelúcia, com chocolate, com café quente. Ótimo, espetacular. Mas os outros, que vêm já há décadas, todos os dias, tentando cruzar as fronteiras para chegar à Europa, por que eles não são refugiados? Porque a bomba é a mesma, a dor é a mesma. Então, eu te pergunto, por que essa invisibilidade? O que é essa invisibilidade? É uma invisibilidade real. A gente vê isso até nas próprias Nações Unidas, né? A Acnur, que é a Agência de Refugiados da ONU, ela tem atuações, eu já vi ela atuando em 2 lugares. Uma aqui no Brasil, lá em Roraima, né, em Boa Vista, junto aos refugiados venezuelanos, e atuando também no campo de refugiados do Malawi. Parecem 2 entidades completamente diferentes. Aqui no Brasil, o Brasil é um país de maior visibilidade, né, que dá mais visibilidade à própria ONU no contexto mundial do que os países africanos e paupérrimos. Então, eles são tratados de uma forma diferente. Para vocês terem ideia, alguns refugiados, nem todos, e não se sabe bem, ninguém sabe dizer qual é o critério, nesse campo no Malawi, a cada família recebe $7 por mês para alimentar. Aqui no Brasil, eles já recebem aquelas cabaninhas de fibra de vidro para eles morarem. A Acnur, junto com o Exército Brasileiro, ajuda os refugiados venezuelanos a conseguir emprego no resto do Brasil, encaminha. Né? E lá no Malawi, não. O que eles recebem da Acnur é uma lona para colocar na casa, que um dia eles possam vir a ter, e os $7, algumas famílias, para se alimentar. E o problema esses $7 tem um valor menor ainda quando a gente imagina que no campo de refugiados do Malawi, eles não podem sair do espaço, não tem uma cerca, não tem um muro. Eu não sei onde começa e onde acaba, mas todos os refugiados sabem que dali eles não podem ir. Saem, tentam sair, vão para a capital, tentam fazer uma opção de coisa, mas quando são pegos, apanham demais, são presos, é terrível, assim. Quando eu estava lá em maio do ano passado, colhendo depoimentos, eles foram na capital, pegaram uns 400 refugiados que estavam lá, prenderam, foi um caos, foi um tumulto, botou tudo no ônibus, despejou todo mundo lá dentro do campo de refugiados. Isso o país, né? Porque, na verdade, a própria ONU não tem muito o que fazer, a não ser administrar um campo de refugiados, mas as leis são daquele país. Isso mesmo. Nesse teu trabalho, e eu acho que isso é importante você explicar, a gente poderia dizer, bom, por que então você manda dinheiro, ou manda comida, ou manda remédio? Por que o teu caminho é outro? E qual é a lógica de fazer algo diferente? A gente sabe que quando a gente está com muita fome, um prato de comida resolve. A gente mata a fome, mas ele resolve ali nas próximas 4 horas, dependendo da quantidade que a gente come, até um pouco mais ou um pouco menos, mas depois a fome volta. A sede é a mesma coisa, a gente mata a sede naquela hora, daí a pouco a gente está morrendo de sede. O que a gente faz, né, o que eu faço através das oficinas de costura que eu monto também em outros países africanos,
através da Fraternidade Sem Fronteiras, a gente se estabelece no lugar. Uma das primeiras coisas que a gente quer é montar uma escola. Montam as escolas, a gente monta as oficinas. Lá para o campo de refugiados do Malaui, a gente tem oficina de costura, tem marcenaria, tem biocarvão, tem oficina de arte, agora vai ter padaria. O dinheiro vai chegando e a gente vai transformando em oficinas e aumentando o número de salas de aula, exatamente para que essas pessoas possam fazer a própria vida delas, deixar de depender tanto da gente. Então, a gente pega quem está chegando e aqueles que já estão há mais tempo podem conseguir andar com as próprias pernas. E se eles não podem trabalhar nem estudar fora do campo, adquirindo a profissão ali, eles podem exercer isso tudo ali dentro do campo de refugiados. Então, o importante é a gente formar essas pessoas e educar as crianças, que são pelo menos metade desse campo, crianças e jovens. Em 2007, no Burkina Faso, eu fui a uma cidade e a festa ia ser muito grande, porque era o dia da inauguração da luz elétrica naquela cidade. 2007. Em 2007, um lugar do mundo, uma cidade, de fato, não era um campo de refugiados, uma cidade ia ter pela primeira vez luz elétrica. Eu fui no dia da inauguração. Eu me senti num filme, né? Obviamente, você imagina o que aquela luz elétrica iria representar para aquela cidade, em termos de tudo, absolutamente tudo, porque era tão paradoxal que eles tinham sinal de celular, às vezes, e não tinha internet, e não tinha luz elétrica. Claro, tinha um problema de carregar o celular, então eles carregavam na bateria dos carros. Eles faziam uma gambiarra, ligava o carro e a bateria do carro carregava os celulares. Né? Então, tantas vezes por dia, tinha um carro que era ligado e eu me lembro uns 10 cabos completamente, né, imaginando a segurança daquilo, carregando celulares, justamente nessa situação. Patrícia, o que é, por exemplo, no campo de refugiado, onde, na maioria das vezes, não há luz elétrica, o que é trabalhar e ou buscar trazer algum tipo de desenvolvimento quando nem luz elétrica tem? Quais são as alternativas que você tem? Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo da segunda vez que eu voltei. Eu implantei uma oficina bem inicial, assim, e voltei 6 meses depois. E, nesse intervalo de 6 meses, eu montei uma coleção de roupas para fazer com os tecidos africanos. Fiz peça piloto, fiz PMG, GG, uma opção de moldes, coloquei na mala para voltar para o Malaui. Eu desembarquei, a minha mala não desembarcou comigo. Eu esperei um dia, eu esperei 2 dias, e os alunos todos lá me esperando, né, para eu vem me ensinar, e o meu material todo se perdeu. Quando deu 2 dias, eu percebi que a minha mala não viria. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa com o que eu tenho. Eu tenho a minha cabeça, eu tenho a minha memória, eu tenho a minha vontade. Aí eu passei as 5 próximas madrugadas sentada num chão, emendando página de revista de bordo. Naquela época tinha muita revista de bordo, que eu tinha pego para levar para a escola, para as crianças fazer colagem. Emendei aquelas folhas com durex, cortei os moldes para, durante o dia, ensinar para eles. Isso me ensinou uma coisa que eu acho que vale para a minha vida toda: adaptar. Você vai adaptar tudo aquilo que você tem. Eu não tenho mais os moldes, eu fiquei meses fazendo aquilo, mas o que ficou na minha mente e a minha vontade de trabalhar, ali não há mala nenhuma para ser extraviada. Eu carrego isso comigo para todo lado. Então, da primeira vez que eu fui, eu consegui energia durante 1 hora por dia, porque o Malaui não produz energia elétrica, importa da África do Sul 6 horas de energia por dia, e, obviamente, não ia ser no campo de refugiados que essa energia ia chegar. Lá a gente tinha uma placa de solar
que os eletricistas saíam andando para lá e para cá com a placa para ver onde que tinha sol, porque era um período que não tinha muito sol. Então, a gente foi adaptando com o que tinha. Então, é exatamente isso. Às vezes, a gente chega no lugar, isso para a vida da gente. Ah, aqui eu não tenho nada para fazer porque não tem isso, isso e aquilo. Mas, se você está lá, o mais importante você tem. Né? E agora, assim, aos poucos, a gente foi conseguindo verba e, nas oficinas de costura, a gente tem o equipamento de energia solar, que custa 5 vezes mais caro. A tecnologia lá está 20 anos atrás da nossa tecnologia aqui, e custa 5 vezes mais caro do que a gente paga aqui, por questões óbvias, né? Nós estamos falando da África. Eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, a Scholastic já citou antes, e é uma grande preocupação, obviamente, principalmente das organizações que trabalham em locais onde a crise humanitária é muito profunda. Como evitar o risco do paternalismo? Por que eu te pergunto isso? A Scholastic ali foi muito clara, mostrando que, em muitas ocasiões, aqueles que supostamente vinham ajudar acabavam desfazendo a estrutura, o tecido social daquela comunidade. Quando não, explorando, literalmente explorando. Como evitar esse paternalismo? De que forma atuar sem recriar uma situação de superioridade, de colonialismo, de imperialismo? Como fazer isso? Eu acho que passa principalmente pelo respeito à cultura deles. Quando eu chego lá com as máquinas de costura, eu não estou mudando o processo, eu só estou levando uma coisa mais evoluída. A máquina de costura, ela trabalha da mesma forma, na máquina movida à mão e ao pedal, que é o que mais tem lá, né? O mesmo processo, porém, a que a gente usa hoje, que é a industrial elétrica, é a mesma coisa. Só que agiliza o trabalho deles e traz mais qualidade para o que eles produzem. E a qualidade não é só para que a gente vá vender um produto de maior qualidade, é para eles também. Uma roupa que eles faziam com uma máquina movida à manivela, e os pontos vão se desfazer em um mês, numa máquina boa, dessas que a gente usa, que é industrial elétrica, vai durar anos aquela roupa. Uma outra coisa que a gente busca muito é respeitar o estilo deles. O tecido que eu valorizo demais, né, como essa necessaire. É o tecido, né, que é a capulana, que é o tecido africano, que é bem colorido. Eu valorizo demais isso. A gente coloca isso como um tecido que é bonito de fato, só que nós não usamos tanto porque nós somos de cultura diferente. E quando eu levo os moldes, eu tento mostrar para eles o seguinte: quando formos fazer roupas que a gente quer vender para brasileiros, americanos, franceses, que são os que estão sempre junto com a gente lá, a gente vai fazer de forma que, com o tecido de vocês, mas num modelo que eles comprem. Isso não quer dizer que o modelo do africano, elas usam a roupa muito justa, esse tecido não tem elastano, ele é duro, incomoda. Para nós que estamos acostumados a usar as roupas mais soltas, para nós incomoda. Então, eu sempre friso, não é porque a roupa de vocês é mais feia, nem mais bonita do que a nossa. É porque nós gostamos de coisas diferentes. Então, nós vamos usar o tecido de vocês, todos os princípios, vamos fazer propaganda da cultura de vocês, mas de uma forma que a gente possa levar isso para fora, quer dizer, que os brasileiros possam comprar e usar, e não apenas comprar para ajudar a comprar com dó. Da primeira vez que eles venderam, que a gente fez umas bolsinhas, ficaram muito mal feitas, eu falei com eles, as pessoas estão comprando para ajudar vocês, mas daqui para frente ninguém vai comprar para ajudar vocês. As pessoas têm que comprar porque gostam, porque admiram o trabalho de vocês. Isso é muito importante. Por isso que vocês têm que fazer uma coisa muito bem acabada para a gente conseguir vender. Eu, quando vou para lá, eu gosto de me vestir com os tecidos deles, com as roupas que eles fazem, e eles ficam muito felizes, porque eles percebem que a gente gosta também, né? Tem como você fazer
essa conversa, esse diálogo. E uma coisa que eu já observei, quanto mais rico, o país da África que você vai, África do Sul, por exemplo, Moçambique também, na capital principalmente, as pessoas se vestem como ingleses, como americanos, né? Todo mundo de preto, calça preta, blusa preta e tal. Quanto mais pobre o país africano, mais cor a roupa tem. Menos tecido liso. Para comprar um tecido liso no Malawi é um sofrimento, a gente não encontra para comprar, porque eles andam como o africano. E a gente tenta valorizar demais isso neles e chamar atenção para esse valor para todo estrangeiro que vai até lá. Perfeito. Olha, eu gostaria, a gente tem muito pouco tempo, mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Caso contrário, eu vou começar a encerrar com uma última pergunta para você, mas se alguém aqui tiver alguma pergunta, fiquem à vontade também. Senhora ali? Ele vai trazer. Obrigado. Bom, dar os parabéns a você pelo trabalho, eu acho que não é necessário, né? Eu queria saber o seguinte, qual é a expectativa desse povo? O que eles querem? Né? Voltar para suas casas? Eles querem ir para outro lugar? Eles querem ir para outro país? Eles querem continuar vivendo ali naquele local? Qual é a expectativa que eles têm, né, para a sua vida no futuro? A gente tem... assim, os jovens têm uma expectativa, os mais velhos, bem diferente dos mais... Os mais velhos estão mais conformados. Eu vou morrer aqui, eu vou continuar aqui. Eles têm até um discurso mais de conformismo mesmo. Os jovens não. Os jovens falam, não, nós não queremos ficar aqui, nós temos que sair daqui, nós temos que fazer um movimento. Então, eles fazem, inclusive, movimentos artísticos, eles dançam, eles cantam, eles fazem poesia, eles fazem festivais culturais, onde eles tentam, ao máximo, passar, sabe, extravasar esse desejo de sair dali e de ser outras pessoas. Muitos batalham muito, estão batalhando muito para sair como um refugiado mesmo, a ser aceito em outros países, principalmente Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, é o sonho de consumo da maioria. Só que, na realidade, na vida prática, é muito difícil para eles saírem de lá. O que acontece com o refugiado? Ele chega num país, ele pede ao país o título de refugiado. O país é que concede. Esse é um título que tem que ser dado gratuitamente para um refugiado. Eu te reconheço como uma pessoa que viveu perseguição e tal, então você vai ganhar esse título. O que acontece no Malawi? Os refugiados, acusam os funcionários do governo de cobrar para dar a eles esse título. Então, já começa assim, não tem dinheiro para comer, não vai ter dinheiro para comprar o título. Então, sem isso, eles não conseguem fazer um pedido de asilo. Então, é essa a dificuldade para tornar real a saída deles daquele lugar. Então, eu acho que passa muito no sonho, na esperança de que amanhã vai melhorar. Não sei bem como, na cabeça deles, mas vai melhorar. Isso sustenta a vida dos jovens, acreditar que eles um dia vão poder sair dali, de onde os pais não conseguem, ajuda a mantê-los vivos também. Patrícia, uma última pergunta. Qual é o próximo projeto? Você já acabou de terminar esse livro. Eu sei que é injusto perguntar isso, sendo que o livro acabou de ser lançado, mas não só em termos de livro, em termos de projeto, qual é o próximo passo? A gente, na Fraternidade, a gente tem um trabalho também no sul de Madagascar, né, que é a ilha que está lá no sul da África. É um lugar que, pela minha visão, consegue ser pior do que um campo de refugiados. O problema maior do campo de refugiados está na emoção e na pobreza, e na emoção daquilo que eles carregam como história de vida deles, mas no sul de Madagascar não existe água, só existe água salgada. É um lugar que é de uma pobreza extrema, a desnutrição severa é uma coisa inacreditável. A gente vê diariamente
pouco que você anda, você vê um número de crianças de 1 ano e meio pesando 4 quilos, pesando 5 quilos, um número enorme de crianças nessa situação, porque não tem água. Onde não tem água, não dá para plantar. Onde não dá para plantar, não tem o que comer, não dá para você criar animais, e eles vão sobrevivendo. E eu tive lá agora, em março, passei 20 dias lá, colhendo depoimentos, conversando com as pessoas, porque eu tinha uma pergunta. A minha pergunta aqui era como sobrevivem a toda essa história e continuam lutando pela vida. E eu concluí que é pela fé e pela esperança. Em Madagascar, a minha pergunta é como uma família de 10, 15 pessoas consegue sobreviver dividindo 2 litros de água durante uma semana. E essa água é uma água barrenta. Não é a água que a gente toma, não é essa água, nem a água que está jorrando ali na fonte. Eles colhem a água quando chove, eles colhem a água dos poços, igual poça d'água que forma na rua da gente. Eles colhem aquela água e eles consomem aquela água. Então, a minha pergunta é como pode... Porque a gente tem muita mania de falar assim, a gente pode viver sem comida, mas sem água a gente não vive. A gente vive sem energia elétrica, mas sem água a gente não vive. Pior é que não, o ser humano vive sem água. E aí, o meu próximo livro vai ser exatamente uma tentativa de, através das histórias e depoimentos das pessoas que vivem lá, responder essa pergunta. Espetacular. Vou só concluir, sem mais nada, te parabenizando, porque, de fato, quando a gente fala no conceito de humanidade, humanidade ela vem com a presunção de que aquelas pessoas têm direitos. E, muitas vezes, em muitos lugares que você visita, isso é inexistente, é completamente inexistente. Então, quando você vai e faz esse trabalho, quando você vai e escuta essas pessoas e faz, por exemplo, esses produtos, você traz um pouco de humanidade para essas pessoas também. Então, parabéns, muito obrigado. Obrigada. É interessante que eu gostaria muito que, ao invés da Patrícia estar aqui falando com vocês, que um deles estivesse aqui contando a sua própria história, como foi o caso da Scholastic. Só que são pouquíssimos aqueles que conseguem chegar aqui onde eu estou, saindo de onde eles saem. Então, infelizmente, precisa de ter pessoas como eu como intermediário das histórias deles. Enquanto eu pude sentar na minha casa para escrever esse livro, conseguir uma editora, estar aqui com vocês conversando, eles estão lá lutando para comer um pouquinho assim, para comer o pãozinho que cada um de vocês tomou no café da manhã, é a refeição do dia inteiro. Eles não têm tempo nem condições de elaborar a própria história, colocar num papel para estar aqui contando, infelizmente. Quer dizer, já é uma infelicidade existirem essas histórias. Não serem contadas pelos seus próprios protagonistas continua sendo uma coisa muito triste. Então, por isso que eu me vi no direito de fazer esse papel, né, que é o meu papel de jornalista. Eu agradeço a todos vocês. Quem tiver interesse de comprar o livro e lê-lo, espero que toque o coração de vocês, ou que tenham interesse de pesquisar, de pensar um pouco. A gente tem que sair desse lugar de que essas histórias de dor não nos pertencem, não fazem parte do nosso mundo. A gente tem muito a tendência de querer entrar em contato só com histórias felizes, histórias legais, histórias fantásticas. Isso tem um espaço muito bom dentro da gente, desde que a gente não ignore que o outro lado está bem perto da gente. Isso tem muito, muito a ver com cada um de nós para mudar esse país. Esses países todos, né, para mudar esse mundo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Jaime. Façamos